Nesta manhã quero saudar a todos com a paz do Senhor. Glória a Deus. Alegre e feliz por estarmos reunidos em mais uma Crua de Norte para junto aprendermos a palavra de Deus. E quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor João Agripino de França, nosso pastor presidente da nossa convenção, também o nosso presidente regional, pastor Tiago Della Rosa, o secretário, pastor Eurico. Deus abençoe a todos os pastores, obreiros, todos que vieram nesta Crua de Norte. Louvo a Deus pela vida do anfitrião, pastor Juarez, muito bem recebidos, parabéns, 100%, glória a Deus. E também, revendo ali o companheiro, o pastor Aguinaldo, Alto Garça, engordou, né? Lugar bom, né? Glória a Deus. Meus amados, estamos ali em Peixoto de Azevedo, por bondade de Deus, confiança do nosso pastor, presidente, pastor João Agripino de França, e a nossa convenção. Estamos ali fazendo a obra do Senhor. O Senhor tem sido misericordioso para conosco. Trabalho. Estamos há 1 ano e 5 meses aproximadamente. O saudoso pastor Odonel, aprove o Senhor recolhê-lo, e por orientação divina, fomos empossados ali, e juntos com os companheiros, cooperadores, diáconos, presbíteros, evangelistas, pastores, a igreja que compõe desde criança, adolescentes, jovens, irmãs, irmãos, estamos ali dando continuidade à grande obra do Senhor. O Senhor Jesus tem salvado, curado, batizado com o Espírito Santo, e a obra do Senhor prossegue para a glória de Deus. Quero meditar com os irmãos. Interessante que eu tinha uma palavra, mas chegando hoje de manhã, ouvindo o pastor Neuso, aí o Espírito Santo me levou para outro estudo. Eu disse: Senhor, será que eu vou ganhar a oportunidade mesmo? E o Senhor falou: vai. Eu já preparei logo. Amém, meus queridos? Glória a Deus. Pequeno relato. Eu conheço muitos pastores, obreiros aqui do Nortão, que ainda quando éramos jovens, víamos para o congresso da mocidade aqui, inclusive nesse templo em construção. Estivemos aqui com o conjunto, na época, de mocidade lá de Apiacás. Pastor Joanildo, presente? E eu era regente. Viemos, naquela noite quem pregou foi, se eu não me engano, o pastor Manuel Chaves, Gauchinha. Deu muitas recordações, e fico feliz em ver muitos companheiros. Na época nós éramos jovens, hoje pastoreando, sendo obreiros da obra de Deus. Deus é bom, né, irmãos? Foi o Senhor que nos escolheu, né? E nos colocou neste lugar. Glória a Deus.
Pastor Edson Januário. Ele tem um testemunho lindo. Quando eu fui representar, na época, pastor Antônio Jaime Nunes, lá em Bandeirantes. E estávamos cantando o hino da harpa. Não lembro o número do hino. E o Senhor falou com ele lá fora. E ele encostou num poste, ficou ouvindo e decidiu a vida para Jesus. E Jesus é tão bom que abençoou ele com a jovem filha do pastor Oriondas. E hoje está aí, é pastor presidente, para a glória de Deus. Deus é fiel, né? Lembro do pastor Nilson ainda tocando instrumento, juntamente com o irmão dele, pastor Aguinaldo, né, pastor? Nossa geração aí dos 50, estamos indo aí. Mas está vindo uma nova aí, com toda a força. Amém? Glória a Deus. Ver aqui os companheiros, pastores, obreiros ali de Sorriso, onde estivemos 10 anos também fazendo a obra de Deus ali, pastoreando aqueles, ali a congregação Boa Esperança do Norte, onde está o companheiro pastor Nelson, né? Nova Ubiratã, na época ligada a Sorriso, Carolina, São Mateus e São Domingos. Glória a Deus. E tudo iniciou juntamente com o presbítero irmão, está aqui na frente, esqueci o nome, lá no bairro Vitória Regis. Na época, pastor Cláudio Miro, né? Claudino disse: viu, irmãos, não despreze as coisas pequenas, viu? Amém? Não despreze as coisas pequenas. A obra de Deus, irmão, é obra de Deus. Presbítero irmão Mesaque, nós íamos lá fazer culto na casa da irmã Teresa. O pastor colocou nós fazer culto nas casas lá, e nós íamos. 3 pontos, né? E dali Deus abençoou. Eu fui para Boa Esperança do Norte, e Deus abençoou, e estamos aqui fazendo a obra de Deus. Glória a Deus. O Mesaque com o violão tocando, e nós fazendo a obra do Senhor. Então, às vezes você está lá num ponto de culto que o seu pastor colocou, viu? Mas uma grande obra que Deus colocou nas tuas mãos, viu? É uma grande obra, faça com alegria, porque Deus vai aprovando cada dia mais e mais teu ministério, teu chamado, vai se tornando conhecido, né? Então, lembro-me ainda ali na sede, a rua F, quando fui separado ao Santo Ministério a diácono. E fui, por bondade de Deus, também separado ao Santo Ministério a presbítero, viu, pastor Givanildo? Primeiro presbítero lá em Apiacás. Pastor João Agripim de França, nosso presidente, estava lá. Então lá o número 1 fui eu, primeiro, depois de emancipado, para a glória de Deus. Alguns aí, às vezes, mas quem é o pastor Valdeci Domingos? Nós estamos aqui por bondade de Deus desde o ano 85, quando viemos do estado do Paraná, Cascavel, viemos para a cidade de Paranaíta. Mas já vim de lá como cooperador do estado do Paraná. E Deus é tão bom que até aqui continuo cooperando na obra de Deus. Glória a Deus. Feliz de ver aqui companheiro pastor Gilversino, né? Fomos companheiros ali em Várzea Grande. Ele pastoreava o setor Marajoara e eu, por bondade de Deus, pastoreei ali o setor São Mateus.
O pastor Aguinaldo lá, ele dirigia a congregação Maringá, São Mateus 2. Então, assim, para nós familiarizarmos, porque de repente o pastor Valdeci de Sorriso foi para Cuiabá, fiquei 9 meses na congregação setor São Mateus. Eu disse para a mãe Edna na época, eu disse: minha filha, agora vamos ficar aqui uns 20 anos. Naquela época, né, eu sobrei, ficava lá 20 anos, 15 anos, 30 anos. Disse: agora pode ficar tranquilo, os meninos vão fazer faculdade e vão ficar uns 20 a 30 anos aqui. 9 meses, saudoso pastor Sebastião Rodrigues de Souza, juntamente com o saudoso pastor Cristiano Alves de Oliveira e o pastor Jeremias, fomos para Comodoro, onde fomos empossados, por vontade de Deus, como pastor presidente. Lá 6 anos ficamos, para a glória de Deus. E não quero aqui de forma nenhuma falar mal lá da região. Nós éramos ligados a Tangará da Serra, mas a nossa Croa de Norte, pastor Tiago, estamos de parabéns pela oportunidade que os pastores têm, irmãos, de expressar algo. Eu não sei se mudou lá agora, mas lá não é assim. Não é assim. É difícil você ter uma oportunidade. Então, quero parabenizar aqui esse trabalho, Croa de Norte, onde nós vemos aí os companheiros falando também um pouquinho da parte de Deus, que é tão bom para nossas vidas. Amém, meus irmãos? Vamos para a palavra. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Tito, capítulo 1, verso 5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa obra ou em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse presbítero, como já te mandei. A epístola de Paulo a Tito, nós vemos aqui, é a segunda das chamadas cartas pastorais. O apóstolo Paulo, escrevendo essa epístola, dirigindo-se a Tito, falando com o mesmo a respeito da grande obra de Deus. Por esta causa te deixei em Creta. Havia uma necessidade dele estar ali, pois o Senhor tinha orientado o apóstolo Paulo. E então, diante desta necessidade, ele deixou ali, nesta cidade, o companheiro irmão Tito, mas com uma grande responsabilidade. Qual é a responsabilidade? Para que pusesse em boa ordem. Glória a Deus. O nosso chamado, amados irmãos, o Senhor nos chamou. A Bíblia diz que o maior abençoa o menor. E Deus orienta o nosso presidente, a nossa convenção. Deus orienta o pastor regional da nossa região, bem como o Senhor orienta o pastor presidente de campo. O Senhor Deus orienta ao dirigente de setor e congregação, para colocar homens para que estejam diante da grande obra de Deus, com uma responsabilidade. Eu digo aos companheiros ali em Peixoto de Azevedo, a obra é grande e a correria é muita. Estamos com muitas construções, mas acima de
de construções, de levantar paredes, é pôr em ordem a obra, a igreja, o trabalho de Deus. Pesa sobre nós uma grande responsabilidade: administrar e distribuir tarefas, aquilo que Deus orienta. Algumas vezes eu cheguei em oração falando com o Senhor, disse: Senhor, se fosse algo próprio meu, era diferente. Porque quando você tem uma empresa, você vê vários currículos, e ali você passando, observa aquele que se encaixa melhor, conforme o seu conhecimento, aquilo que a pessoa tem de conhecimento do seu currículo. Mas a obra de Deus não é assim. Às vezes você aponta esse, mas o Senhor fala: não é esse, é outro. E aí é onde muitas vezes o homem de Deus precisa ter o discernimento para não colocar, para não precipitar em colocar alguém diante de um trabalho sem a orientação de Deus, sem a aprovação de Deus. Isso é muito sério. Às vezes, para muitos não seja difícil, mas para mim é difícil. Quando vou orar a Deus, pedindo a Deus a direção do trabalho para empossar um obreiro, levantar um obreiro, às vezes passo a noite, passo 18 horas, 24 horas sós com Deus, buscando de Deus uma aprovação. E aí você me pergunta: pastor, o senhor já acertou em todas? Não, já teve um momento que eu também errei. Às vezes no momento a gente esquece de alguns detalhes que o Espírito Santo revela, e chega o ponto a gente precipita. Então o apóstolo Paulo deixou aqui Tito em Creta, para que pusesse em ordem as coisas que ainda restam. E também uma coisa, de cidade em cidade, estabelecesse ali obreiros, para que desse continuidade à obra de Deus. Aleluia. Sempre observando, como diz a palavra do Senhor em Tito, capítulo 2, versículo de número 1. O obreiro precisa falar da palavra, da doutrina, dos bons costumes, coisas que está ficando muitas vezes esquecido. Uma certa irmã me procurou esses tempos, me passou algo concernente à sua vida. Eu disse à irmã: vamos para a Bíblia, irmã, vamos para a Bíblia. Eu mostrei para ela dentro da Bíblia, e ela disse assim: pastor, mas a minha consciência não acusa. Eu corto o meu cabelo, eu pinto o meu cabelo, um dia era vermelho, outro dia era meio loiro, outro dia era um castanho médio, outro dia já era um castanho escuro. De tempo em tempo estava trocando a cor do cabelo. Eu disse: irmã, só que isso vai lhe trazer um prejuízo. Você não pode fazer isso. Nós estamos vivendo em dias, irmãos, que muitos não falam mais nesses assuntos. Mas há uma advertência na palavra de Deus. A mulher ter cabelo crescido lhe é honroso. Crescimento sempre despontando, aumentando. Isso é algo de Deus. Honra é glória. A pessoa ser honrado. E a desonra para o homem deixar o cabelo comprido.
Então, quando falamos desse assunto, é um assunto delicado, e muitos às vezes não querem aceitar, mas o obreiro, ele é colocado diante da obra de Deus, ele precisa falar a sã doutrina, precisa ensinar o povo. Eu digo para os irmãos lá, Peixoto de Azevedo, irmãos, o Senhor me colocou aqui como pastor para ensinar o povo. Então, se eu falar alguma coisa dentro da palavra de Deus, não fora, mas com base na palavra de Deus, os irmãos aceitem, porque é a palavra de Deus, não é coisa minha, não é coisa do homem. Glória a Jesus. O mundo aí fora, ele está fazendo de tudo para entrar dentro da igreja. Os costumes, cortes de cabelo em jovens, arredondados, só falta pôr o piercing. Tatuagem alguns já tem, bem levezinha, mas já tem escrito Jesus. Mas alguém tem que se levantar e falar, e quem é esse alguém? É os senhores, é nós, o Senhor colocou em nós. É para colocar em ordem. O mundo força para entrar, mas a igreja vai com a palavra de Deus, vai batalhando, ensinando, e o povo vai entendendo, né? Agora existe o tal de, vamos fazer o cavanhaque, né? Deixar a barbinha, negócio, né? Isso está pegando, né? Olhando aqui o evangelista Mandilson Emer, né? Deixou o bigode, eu lembro-me, quando o pastor fala, ensinava-nos o bigode. Não é pecado ter, não, mas desde que seja paradinho, bem arrumadinho, né? Mas agora não é só isso, não estou dizendo que sou contra quem deixa bigode, mas o problema é deixar o cavanhaque aqui, ó, barba trabalhada, deixar aquele, né? Para que isso, irmão? Nós somos diferentes, né? E o Senhor nos colocou essa responsabilidade, irmãos. Às vezes já aconteceu comigo, o pastor Tiago, de eu ministrar o ensino, e eu chegar em casa, eu ir dobrar o joelho e falar, Senhor, eu sei que a palavra hoje foi um pouco, sabe, temperadinha, bem, mas irmãos, temos que falar, só que tem um resultado, irmãos. Depois em alguém fala, pastor, Deus te usou de uma forma poderosa. Eu precisava ouvir aquela palavra. Oh glória. Eu quero direcionar aqui aos companheiros, pastores. Você estando nesta palavra que fale com autoridade. Deus te colocou lá como um atalaia. A posição que você está é uma posição elevada. De cima você vê o que muitas vezes está se aproximando. E você tem a trombeta que Deus te deu para avisar o povo. Não espere o inimigo chegar e tomar conta da cidade, tomar conta do trabalho que Deus lhe confiou. Mas antecipadamente, quando avistar, estoque a trombeta, a buzina e avisa o povo, para que o povo esteja alerta e vigiando. Aramanto e decai, suramandai. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 28. Atos, capítulo 20, verso 28, diz a palavra: olhai por vós e por todo o rebanho. Primeiramente, olha para você, irmãos, olha para a sua casa, olha para seus filhos, olha para sua esposa. A sua família está ali naquele trabalho como um exemplo para a igreja. Aleluia. Não, eu sou pastor, meus filhos não tem nada a ver com isso, me perdoe, eu não quero lhe ofender. Mas está lá a menina de mini saia, de shorts curto, rapaz. Lembro-me do saudoso pastor José Pereira, presidente da Assembleia de Deus na época em Cascavel. Ele disse que um filho dele não era crente.
Ele disse: obrigar você a ser crente eu não vou, porque você já é de maior. Mas aqui dentro do pátio, aqui dentro de casa, você se comporte como crente. Glória a Deus, aleluia. Ah, mas o pai é chato. Não, há uma responsabilidade. Por isso te deixei em Creta, para que coloque as coisas em ordem, a obra de Deus em primeiro lugar. Aleluia. Então olhai por vós e pelo rebanho, e por todo o rebanho que o Espírito Santo vos constituiu para apacentardes a igreja de Deus. Aleluia. Para apacentar a igreja de Deus. Responsabilidade do pastor, do obreiro, é estar com esta missão, apacentar a igreja de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Lembro-me do pastor Gilbercino está presente? Está ali. Eu creio que continua ainda, sempre na terça-feira. Ele fala: irmãos, eu tenho um compromisso na terça-feira só com Deus. O negócio é estudar a palavra, preparar a palavra, porque à noite eu tenho que levar uma palavra para a igreja. É isso, pastor Gilbercino, não é? Glória a Deus. Não é qualquer coisa, irmão. Não, à noite eu vou lá, entrego uma palavra, qualquer coisa, e passa, me perdoe, vou falar porque estou sentindo de Deus aqui. Aleluia. O celular é muito bom, é útil, irmão, mas muitas vezes atrapalha o obreiro até de preparar estudo. Atrapalha o obreiro até de orar, de consagrar, de buscar, irmãos. Eu disse aos irmãos ali em Peixoto: irmãos, olha, esse tal de grupo de WhatsApp, eu não fico perdendo tempo. Se há alguma coisa de muita necessidade, me ligue, se possível 2 vezes eu retorno. Porque, irmão, senão você fica meia hora, 1 hora, 2 horas, meio-dia, e ali você perde o tempo que você teria para preparar uma palavra para o rebanho, um alimento para o rebanho. E aí à noite você fala: não vou dar qualquer alimento. Não, irmão, a ovelha, ela precisa de um bom alimento, e Deus te colocou lá para que você leve um bom alimento para a noiva do Cordeiro, para que você leve um bom alimento para as ovelhas do Senhor. Aleluia. Deus foi que te colocou lá. Aleluia. Olha por você, cuida. Eu não sei se acontece só comigo, às vezes na conversa ou dialogando com alguém, às vezes a gente fala em palavras, e aí na hora eu procuro me corrigir: me perdoe, desculpa, mas mesmo assim eu vou orar: Senhor, me perdoe, me ajuda a estar na sua vontade, na sua direção, não deixa eu sair fora, Senhor. Aleluia. Porque o povo está olhando para o obreiro, olhando para nós. Romanos capítulo 12, versículo 8 ao versículo 4 ao versículo de número 8, diz a palavra do Senhor assim. Glória a Deus. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministrar, seja ministrar, se é ensinar, haja dedicação, ou o que exorta, use esse dom em exortar, o que reparte, faça com liberalidade, e o que preside, com cuidado. Quando eu cheguei aqui, eu disse: Jesus, me ajuda. Ao que preside com cuidado. Quando chega um pastor presidente na cidade, autoridades, enfim, toda a cidade quer conhecer e quer ouvir uma palavra dele. E aqui o pastor tem que ter um cuidado em tudo.
é no seu vestir, é no seu falar, comportamento, viu? É em tudo. É em tudo. Há muitas pessoas que estão olhando, e aí eles vão tirar um diagnóstico: é um homem de Deus mesmo. Não, não é um homem de Deus. Faltou com algum princípio. Passe o microfone para o nosso pastor presidente. Cuidado também nos negócios, nas compras, na venda, no empréstimo, no pagar. E muita coisa por aí está acontecendo, viu? Nosso pastor presidente está falando: cuidado com os negócios. O que compra, como paga, cheque sem fundo, viu? Uma das coisas que é bom o obreiro, antes de fazer alguma dívida, além de assentar com a diretoria, o ministério, também procure, o nosso presidente passa para ele a orientação, a posição, ele vai te orientar o que é melhor, o que é melhor. Meus irmãos, glória a Deus. Quantos que às vezes, irmãos, é um bom pregador, é um bom ensinador, mas só que ele não é um bom administrador. Aleluia. Porque a obra de Deus, irmãos, o Senhor nos confiou. Não é só estarmos aqui no púlpito ministrando a palavra. Existe uma administração. Eu tenho por costume, todo final de mês, está aqui o nosso contador, pastor Pedro Kotkowski, está ali, ó. Ele é sabedor. Todo final de mês eu sento com o tesoureiro, analiso todas as entradas e saídas de congregações, de tudo que entra, o que sai, e aí depois nós fazemos uma oração a Deus, agradecendo a Deus pela vida dos dizimistas, ofertantes da obra de Deus. É um costume meu, porque pesa sobre o meu ombro, não é, irmão? Dizendo: não, irmão, eu só estou aqui com a palavra, a administração é o tesoureiro, mas a responsabilidade é do pastor presidente, é sua a responsabilidade. Glória a Deus. Então aqui a palavra do Senhor nos recomenda, e precisamos, irmãos, aleluia, estamos alerta. A Bíblia Sagrada vai nos dizer no livro de Êxodo, capítulo 18, versículo 13, quando Moisés estava ouvindo o povo de Deus, quando chegava para Moisés e contava ali, e ele então os orientava, diz a palavra do Senhor: vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isso que faz ao povo, porque te assenta só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde manhã até a tarde. O sogro de Moisés viu que Moisés precisava de companheiros, então ele orientou a Moisés, e Deus o orientou para que ele pudesse colocar companheiros juntos para fazer aquela grande obra. Da mesma forma, nós hoje também, pastores, obreiros, Deus tem levantado obreiros, companheiros para estar do seu lado. Eu louvo a Deus pela vida dos obreiros, Peixoto de Azevedo, pastor João, pastor Tiago, são companheiros, e tem hora que eu fico até assim, digamos, com vergonha. Alguma coisa que eu vou falar: não, pastor, deixa que nós é para nós. Eu digo assim: glória a Deus pelo companheirismo que Deus tem nos dado. Aleluia. Não é só em Peixoto, lá em Alto Garça também. Poucos dias ficamos ali, mas o Senhor também nos deu companheiro lá, pastor Aguinaldo. Vila Bela da Santíssima Trindade, ficamos 3 anos e 11 meses, e o Senhor nos deu grandes companheiros ali naquela grande obra, para a glória de Deus.
Então, obreiro do Senhor, o Senhor tem colocado companheiros ao teu lado. O Senhor conta contigo nesta obra, como o Senhor Deus orientou o apóstolo Paulo, dizendo a Tito: eu te deixei lá em Creta para que coloques em ordem, para que faça a obra. O Senhor colocou cada um de nós diante de um trabalho, de uma responsabilidade, porque Neemias capítulo 6 e versículo 3 está aqui o tema: não posso parar, ó glória, não podemos retroagir, não podemos voltar para trás, temos que avançar, porque o Senhor conta comigo, conta contigo, conta conosco. Deus abençoe a todos. Deus abençoe pastor João Grapim de França. Deus abençoe nosso presidente pastor Tiago, em nome de Jesus. Vou deixar um saldo.